Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é A Fé de Cristo. É muito interessante esse verso de Filipenses 3, verso 9, porque ele nos faz lembrar daquilo que Cristo realizou em nós. Não só realizou, mas realiza. Olha como é que diz o texto aqui, no capítulo 3, verso 9. Paulo fazendo uma súplica para que os filipenses sejam encontrados com Cristo de uma maneira favorável, ele diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a fé senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, Paulo está falando aqui que o seu fundamento não estava baseado, os seus princípios espirituais não estavam baseados na obra da lei, naquilo que ele era, naquilo que ele falou, que depois ele descarta, né? A sua filiação, a sua genealogia, quando ele chega a dizer que eu sou hebreu de hebreus, quando ele fala que foi circuncidado no 8º dia, que ele era da tribo de Benjamim, ele fala que isso aqui não vem das minhas próprias obras, ou seja, não vem da minha própria justiça, de algo que eu adquiri, mas daquilo que eu alcancei nele ou em ele. Quando o texto fala assim, a fé em Cristo. Esse termo, irmãos, a fé em Cristo, é uma característica muito peculiar nos escritos de Paulo. E Paulo fala isso em outras cartas também. Quando você vai para o capítulo 2 e o verso 20 de Gálatas, ele fala assim, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele não fala com ele, mas ele fala nele, fazendo com que a natureza de Cristo, a personalidade de Cristo esteja nele, enraizada. Isso me faz lembrar do que Cristo pede ali no capítulo 15 de João, quando ele fala sobre a videira verdadeira. Ele fala assim, todo aquele que em mim ele der fruto, o Pai a poda ou a corta para que dê mais fruto ainda, limpa, melhor dizendo. Então, João fala de uma relação íntima entre Cristo e os seres humanos, uma ligação nele. E Jesus faz isso, né, na oração sacerdotal, quando ele pede, no capítulo 17, que eles sejam um em mim, como eu sou em ti. Então, a expressão em tem a ver com um relacionamento muito íntimo. Paulo, enfatizando isso, ele chega a escrever que a natureza, quando ela é gerada em Cristo, ela nos concede a bênção de sermos uma nova criatura. Uma natureza gerada por ele nos transforma ao ser. Paulo chega a dizer assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se eu uma vez me batizei e me propus a viver uma vida nele, eu agora vou ter minhas faculdades voltadas para aquilo que ele fez. Isso é muito crucial, porque é nesse nascimento e a minha manutenção, ou seja, a minha permanência nesse novo nascimento, é que me garantirá de fato uma justiça de Cristo em mim. Se eu deixar de viver nele, eu passo agora a viver uma natureza totalmente perversa, carnal. Mas aqueles que vivem em Cristo se tornam novas criaturas. E o termo novo no grego ali quer dizer novo nascimento. Aquele que Jesus pede a Nicodemos naquela noite, quando João descreve esse relato no capítulo 3 em seu evangelho. Então, assim, ele fala assim, sim, quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. Então, o nascer envolve algo que é feito em nós e não é algo que é feito somente por nós. Paulo também descreve sobre a importância de estar em Cristo quando ele fala da condenação, de acordo com o texto de Romanos, capítulo 8 e o verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você nasce em Cristo, permanece nele, a sua percepção será diferenciada. O seu clima será outro, mesmo vivendo em uma geração perversa. Mas lembre-se, você está em Cristo. Logo, você não vai agora corromper-se, por mais que ao redor aquilo lhe peça, lhe suplique, lhe intensifique para executar tal ato. E eu observo aqui, irmãos, que para fechar meu comentário, a fé de Cristo é uma característica, ou melhor, a fé em Cristo é uma característica daqueles que irão para o céu, se eles manterem essa vida unicamente por Ele. Vivamos pela fé. É assim que diz o texto? Aquele que viver pela fé alcançará a justiça. E quando Apocalipse 14, verso 12, descreve, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. É interessante porque o termo grego pode ser tanto a fé em Cristo ou a fé de Cristo. Você vai vencer pela fé que Cristo vive. Você vai vencer pela fé que Cristo venceu e você vai viver com a fé que Cristo foi alcançado. Então, a fé nele e a fé dele nos dá condições de sermos felizes
e, de fato, bem-aventurados, e uma classificação, né? Salvo em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala, né? Somos salvos, somos feituras dele, salvos em Cristo Jesus para as boas obras. A salvação é dele, a salvação é nele. E a minha condição é tão somente aceitar. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por entendermos que a ligação nossa em Cristo nos é a raiz para todas as benfeitorias em nossa vida. Ajuda-nos a viver com a natureza de Cristo em nós, Senhor, e que nós possamos permitir que assim que Cristo, como Cristo venceu, possamos vencer também. Seja com os teus filhos que estão assistindo esse vídeo, se eles estiverem passando por alguma dificuldade, ó Deus, que o Senhor coloque em seus corações perseverança e fé no Senhor, para que eles alcancem a tão sonhada vitória em Cristo Jesus. É em teu nome que pedimos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.